Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo da série sobre derivados carbonilados alfa-beta-insaturados. Nesse vídeo, falaremos desse tipo de composto enquanto eletrófilo e de alguns nucleófilos que reagem com eles. Vimos no vídeo passado que em compostos alfa-beta-insaturados existem dois sítios eletrofílicos e que a seletividade de ataque depende, entre outros fatores, da natureza do nucleófilo com o qual o sistema alfa-beta-insaturado reage. Mas não é somente o nucleófilo que afeta a seletividade de uma reação com um composto alfa-beta-insaturado. A carbonila ou outro grupo retirador conjugado com a dupla também pode influenciar na reatividade e na seletividade dessa reação. Compostos contendo grupos carbonilas mais eletrofílicos levam a maior competição de adição na carbonila, enquanto compostos contendo carbonilas menos reativas levam a um favorecimento da adição conjugada. Para entendermos isso, podemos observar os exemplos que estão sendo mostrados na tela. Conforme a carbonila fica menos eletrofílica, há menor chances do ataque acontecer diretamente na carbonila e um aumento das chances de ocorrer no carbono beta. Sendo assim, há maior probabilidade de ataque na posição beta para compostos como ésteres e amidas, em detrimento de cetonas e aldeídos, por exemplo. Outro efeito eletrônico que pode influenciar a seletividade de ataque é a presença de grupos retiradores extras, que podem facilitar a adição na posição beta. Os exemplos mostrados na tela possuem, destacados em laranja, grupos retiradores extras, que retiram por efeito mesomérico ou indutivo, aumentando a reatividade na posição beta. O impedimento estéreo da carbonila é outro fator a ser observado. Carbonilas mais impedidas esteriamente podem favorecer a adição beta. O nucleófilo encontrará dificuldades para atacar a carbonila e preferirá o ataque ao outro centro eletrofílico. Por outro lado, o impedimento estéreo na posição beta pode afetar contrariamente a distribuição dos produtos da reação, pois dificulta o ataque de um nucleófilo no carbono beta. Podemos observar agora na tela exemplos de compostos alfa-beta-insaturados que podem levar a bons resultados de adição conjugada, por possuírem pouco impedimento estéreo na posição beta. As exometilenocetonas e exometilenolactonas e também as vinilcetonas. Além do grupo carbonila, outros grupos retiradores por efeito mesomérico podem estar conjugados com a dupla ligação carbono-carbono e podem levar à adição conjugada, ou também chamado de adição tipo Michael, já que a adição de Michael é dirigida somente aos compostos contendo carbonila. Compostos conjugados contendo o grupo ciano ou grupo nitro, conforme os mostrados na tela, são exemplos. Vejamos um exemplo com um composto contendo o grupo ciano. O grupo ciano é menos eletrofílico do que uma carbonila. E dessa forma, o ataque do nucleófilo no grupo ciano não compete com a adição conjugada. Sendo assim, a adição na posição beta é favorecida. Após a protonação, o produto final é obtido. Compostos conjugados ao grupo nitro também levam eficientemente ao produto de adição 1,4 ou adição conjugada. O grupo nitro é um grupo retirador mais forte do que os grupos contendo carbonila, mas mesmo assim é menos eletrofílico. Podemos observar no exemplo onde o composto alfa-beta-insaturado utilizado possui dois grupos retiradores, um em cada ponta da dupla. A posição mais eletrofílica da dupla é a que está em beta ao grupo retirador mais forte, que nesse caso é o grupo nitro. O nucleófilo utilizado foi uma enamina, que depois de utilizada foi convertida em uma cetona para levar o produto que está mostrado. Se você não lembra como converter um composto carbonílico numa enamina e converter a enamina de volta a um composto carbonílico, você pode revisar material próprio. Existe esse material nesse canal do YouTube e também no meu site www.paticmc.paginas.ufsc.br. Falemos agora dos potenciais nucleófilos que podem ser utilizados em reações de adição conjugada. Iniciemos falando de enóis, enolatos e similares.
Esse tipo de nucleófilo é muito utilizado em síntese e podem ser reagidos com compostos alfa-beta insaturados. Enolatos são nucleófilos que geralmente atacam utilizando o carbono como átomo nucleofílico. No entanto, possuem a carga dividida entre o carbono e o oxigênio. Como a carga está deslocalizada, esse é um nucleófilo relativamente mole. Para enolatos simples, o metal que é contraíon pode influenciar a seletividade. Enolatos contendo lítio como contraíon podem preferir o ataque na carbonila. Devido à forte ligação oxigênio-lítio, o controle termodinâmico é desfavorecido. No entanto, enolatos de potássio ou sódio favorecem a adição conjugada. Claro que outros fatores já citados devem ser observados para prever a seletividade e não somente a natureza do nucleófilo ou do contraíon associado a ele. Quando comparamos aos enolatos, os enóis são nucleófilos mais moles, pois são neutros. Dessa maneira, favorecem também a adição conjugada. Até mesmo quando a carbonila é de aldeído, carbonila bastante eletrofílica, o controle termodinâmico favorece a adição conjugada quando tem-se um enol como nucleófilo. Um exemplo pode ser observado na tela. O enol é formado no meio através da presença do solvente prótico e ele prefere atacar em adição conjugada o aldeído alfa-beta insaturado presente também no meio. Enolatos e enóis também, derivados de compostos dicarbonílicos, são consideravelmente mais moles do que enolatos e enóis simples. Ocorre, portanto, um favorecimento natural à adição conjugada. Podemos observar um exemplo de reação entre um enolato, derivado do dicarbonílico, e esse composto alfa-beta insaturado. Bom, temos duas opções, o ataque na carbonila em reação aldólica ou a adição conjugada, ou seja, ataque na posição beta. O caminho de adição conjugada gera um produto menos impedido esteriamente do que o primeiro e, portanto, é um caminho favorecido termodinamicamente. Espécies similares a enóis e enolatos já vistas em série de vídeo própria podem ser ainda mais moles do que os correspondentes enóis e enolatos. Isso ocorre com nucleófilos gerados por abstração do hidrogênio alfa, grupos nitro, por exemplo. Grupos nitro são grupos retiradores de elétron mais fortes do que o grupo carbonila, e a abstração do hidrogênio alfa-Si é facilitada. O ânion gerado é mais mole por ser mais estabilizado, e também favorece a adição beta. Enaminas são outro exemplo de nucleófilos moles e podem ser usados para garantir a adição conjugada. O mesmo acontece com silil enóis éteres. Esses nucleófilos levam somente ao ataque na posição beta, mesmo quando essa estiver um pouco mais impedida esteriamente. Um exemplo pode ser observado, onde na presença de catálise de ácido de Lewis, necessária para que o silil éter reaja, esse nucleófilo reage, então, em adição conjugada, mesmo que a posição beta esteja um pouco impedida esteriamente, contendo, então, duas metilas. O tratamento ácido ou básico, lá no final da reação, leva ao composto carbonilado a partir do enolato de silício formado intermediariamente no meio. Bem, no próximo vídeo dessa série, falaremos de mais tipos de nucleófilos que podem ser utilizados nesse tipo de reação de adição conjugada e de suas preferências, quando comparamos a adição conjugada com a adição diretamente na carbonila, em compostos alfa-beta insaturados. Bons estudos!